Prepare-se para conhecer os desaparecimentos mais enigmáticos e assustadores da história. Alguns desses mistérios permanecem sem solução, enquanto outros deixam mais perguntas do que respostas, mesmo após o paradeiro das pessoas ser descoberto. Cada caso é mais perturbador que o anterior, e você verá exatamente por quê. Fique atento, pois este vídeo promete mexer com a sua mente. Hannah Upp cresceu em um lar dedicado à fé. Seus pais, ambos pastores, dedicaram suas vidas a ajudar cristãos nipo-americanos e a compartilhar sua mensagem religiosa com quem não a conhecia. Sua infância foi relativamente feliz e estável, mas em algum momento, os caminhos religiosos de seus pais divergiram drasticamente. Essa diferença de crenças criou uma separação tão grande que sua mãe pediu o divórcio. Hannah tinha apenas 15 anos quando seus pais se separaram, e logo depois, seu pai partiu para servir como missionário em países como Índia, Malta e Zimbábue. Apesar de discordar de muitas de suas opiniões, Hannah nutria profundo respeito e amor por ele, e fazia questão de visitá-lo quase todos os anos. Enquanto isso, sua mãe se mudou para um retiro próximo a Filadélfia, na Pensilvânia. Na juventude, amigos de Hannah a descreveram como uma pessoa confiável, positiva e carinhosa, mas também sabiam que ela tinha uma baixa tolerância ao estresse e conflitos, além de dificuldades em lidar com situações emocionalmente desafiadoras. Depois de se formar, Hannah encontrou sua vocação como professora e passou o verão de 2008 em Nova York, preparando-se para o novo ano escolar, que começaria em 28 de agosto. Como educadora, ela finalmente sentia que havia encontrado seu lugar no mundo e estava extremamente animada para conhecer seus novos alunos. No entanto, no primeiro dia de aula, Hannah não apareceu. Preocupados, os administradores da escola ligaram para seu apartamento, mas sua colega de quarto informou que ela não estava lá, embora seus pertences, incluindo telefone, bolsa e passaporte, estivessem jogados no chão do quarto. Enquanto as horas passavam sem nenhuma notícia, amigos e colegas organizaram uma busca por toda a cidade, começando pelos locais que Hannah costumava frequentar. Logo, seu desaparecimento se tornou manchete nos jornais, e sua imagem foi espalhada por todos os 5 distritos de Nova York. Embora ela não tenha se comunicado durante o período em que esteve desaparecida, câmeras de segurança a capturaram em diversas ocasiões. Primeiro, ela foi vista em uma loja da Apple, em Manhattan, usando roupas de corrida e acessando seu e-mail em um dos computadores de exibição. Um homem chegou a perguntar se ela era a mulher desaparecida que estava em todos os noticiários, mas Hannah conseguiu convencer o estranho de que não era ela. 2 semanas depois, foi novamente flagrada em um Starbucks em Soho. Desta vez, uma cliente preocupada ligou para a polícia, mas antes que as autoridades chegassem, Hannah saiu discretamente pela porta dos fundos. Sua mãe confirmou que era, de fato, sua filha nas imagens das câmeras de segurança. No entanto, o mistério só seria parcialmente resolvido em 16 de setembro, quase 3 semanas após seu desaparecimento. Naquela manhã, o capitão de uma balsa avistou o que parecia ser um corpo boiando no porto de Nova York, perto da Estátua da Liberdade. O corpo estava gravemente queimado pelo sol e parecia ter ficado na água por um bom tempo. Quando a tripulação se aproximou, eles puxaram o corpo pela cintura e ombros. Para sua surpresa, a mulher respirou profundamente e começou a chorar. Hannah foi levada imediatamente ao hospital, onde foi tratada por hipotermia, queimaduras solares graves e desidratação severa. Após estabilizarem seu estado, os investigadores a questionaram para entender o que havia acontecido e como ela foi parar no porto. Estranhamente, Hannah não conseguia se lembrar de nada entre o momento em que desapareceu e o momento em que foi encontrada.
Ela apenas lembrava de eventos anteriores ao seu desaparecimento. O mais intrigante foi que Hannah acreditava que ainda estava no dia em que desapareceu e pediu para sair rapidamente do hospital, pois precisava se preparar para o primeiro dia de aula. Posteriormente, ela foi diagnosticada com uma condição rara chamada fuga dissociativa, caracterizada por perda temporária de memória e grandes lapsos de tempo, que podem durar de algumas horas a anos. Os primeiros sintomas geralmente surgem em adolescentes ou jovens adultos e podem se agravar com o tempo, sem explicação clara. Embora os médicos tenham convencido Hannah de que sua condição explicava o que havia acontecido, ela não estava tão certa disso. Em vez de acreditar que sofria de fuga dissociativa, ela pensava que havia sido drogada ou sofrido um golpe na cabeça e jogada no porto após um acidente de atropelamento. Os médicos, no entanto, mantiveram sua avaliação e Hannah deixou Nova York, indo morar com sua mãe em um retiro. Mais tarde, mudou-se para Maryland, onde trabalhou como assistente em uma prestigiada escola Montessori. Mas, em setembro de 2013, o padrão se repetiu. Mais uma vez, ela não compareceu ao primeiro dia de aula. Dessa vez, seu telefone e carteira foram encontrados em uma trilha de caminhada. Uma colega de trabalho afirmou ter visto Hannah dirigindo para longe da escola naquela manhã. A investigação revelou que ela não havia dormido em seu apartamento na noite anterior. 2 dias depois, sua mãe recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz fraca disse: "Mãe?" Era Hannah, que explicou que se lembrava de ter saído para correr naquela manhã. Mas depois disso, sua memória estava completamente em branco. Assim como no desaparecimento anterior, Hannah foi encontrada desorientada, desta vez em um riacho em Wheaton, Maryland. Ela foi levada para o hospital e, após um breve período de observação, saiu e aceitou uma posição de professora Montessori em St. Thomas, nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Por alguns anos, a vida no Caribe parecia tranquila e Hannah se adaptou perfeitamente ao ambiente paradisíaco. No entanto, em agosto de 2017, o Caribe foi atingido pelo furacão Irma, devastando a região. Pouco antes do início do novo ano letivo, ela desapareceu novamente. Seu carro foi encontrado perto da praia de Sapphire Beach, com seus pertences pessoais ainda dentro. Mas, até hoje, Hannah nunca foi encontrada. Esses mistérios permanecem sem respostas claras, e o caso de Hannah Upp é apenas um exemplo de como algumas histórias nunca são totalmente explicadas. Se você ficou intrigado com esse relato e quer acompanhar mais histórias assustadoras como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhum dos mistérios que trazemos para você.